noite, então. Vamos começar a penúltima área de conhecimento do PMBOK, que é o gerenciamento das aquisições. Então, no livro 12, a gente tem gerenciamento de aquisições, e aquisições aqui no caso é você adquirir não só produtos para que o seu projeto consiga acontecer, mas também serviços. Então, quando a gente está falando de aquisição de produto ou serviço, a gente tem que falar um pouquinho sobre os contratos, como é que esses contratos acontecem. O gerenciamento de aquisições ele tem apenas 3 processos: planejar, conduzir e controlar. E depois que a gente falar sobre contratos, a gente vai falar sobre eles. Tipo de contrato. O primeiro, a gente tem uma separação aqui em contratos de preço fixo, contrato de custos reembolsáveis e contratos por tempo e por material. Então vamos começar pelos contratos de preço fixo. O primeiro tipo é o preço fixo garantido, que é o preço estipulado antes de começar o projeto. Quem assume os riscos é o fornecedor, ou seja, se tiver um aumento de preço, se tiver um problema qualquer que havia sido mal planejado pelo fornecedor, ele vai assumir o preço. Então imagina que você leva um carro para ser consertado numa oficina e te passa um orçamento. Depois, quando você leva o carro lá de novo, eles começam a aparecer com outros problemas. E aí o que você vai falar? Vocês já fizeram orçamento, vocês têm que resolver o problema do jeito que foi combinado, pelo preço que foi combinado. Então é aí que a questão é por preço fixo. O prejuízo ou risco que acontecer depois é por conta do fornecedor. Nós temos também preço fixo com remuneração de incentivo, que funciona da seguinte forma: além do valor estipulado inicialmente, ainda existe um bônus que está definido no contrato, caso tudo aconteça da forma ideal, ou seja, os prazos sejam cumpridos, as exigências de qualidade sejam cumpridas. Se tudo sair bonitinho, vai existir um bônus no final junto com o pagamento definido inicialmente. E tem o preço fixo com ajuste econômico de preço, aplicado a projetos de longa duração. Isso daqui funciona, por exemplo, quando você está trabalhando com construtoras que fazem contrato com o governo. E essas construtoras estão construindo obras que demoram mais de um ano. Ao final do primeiro ano de contrato, essas construtoras podem pedir reajuste econômico do preço. Ou seja, o preço é fixo, mas há uma etapa aí, um ponto em que há a possibilidade de ajuste econômico, de reajuste do preço. E esse reajuste não é liberado, você pode definir no contrato o máximo que pode acontecer de reajuste, 10%, 15%. Essas são as opções de contratos de preço fixo. Mas a gente tem também as possibilidades de contratos de custos reembolsáveis. A primeira opção seria o custo mais remuneração fixa. Quando existe uma taxa fixa para remuneração, contudo, o custo continua indefinido. Nesse tipo de contrato, o contratante é quem assume os riscos. Quer dizer, você tem um valor que foi definido em termos de custo, quanto que vai custar, mais uma remuneração calculada em cima desse custo. Por exemplo, a gente começa uma obra e a gente não tem certeza exatamente de quanto vai custar a obra. A planilha de custos vai sendo acompanhada tanto pelo construtor como pelo cliente. E vamos dizer que seja definido que a remuneração fixa é 9%. Se o valor 10%, para ficar mais fácil de fazer os cálculos. Se o valor da obra ficar em 90 mil, o preço a pagar pelo cliente vai ser os 10% a mais. Então, o cliente vai pagar 99 mil, ou seja, o custo mais a remuneração de 10%. Se o custo variar, o valor da remuneração também varia. A gente pode pensar também nesse mesmo raciocínio, mas com remuneração de incentivo. Ainda que o custo seja uma incógnita, o diferencial desse contrato é o pagamento de um incentivo caso as metas, ou seja, os prazos,
sejam atingidos. E também a gente pode pensar em custo mais remuneração concedida. Nesse caso, a remuneração será concedida apenas se o projeto ou serviço for um sucesso. Portanto, os riscos recaem sobre o fornecedor. Então, temos 3 opções aqui de custos reembolsáveis. Você reembolsa tudo que o cara gastou com o custo e determina uma remuneração que pode ser fixa, ou incentivo, ou concedida no final da execução do projeto. E a gente ainda tem contrato por tempo ou por material. No caso, tempo e material, né? E um exemplo disso é o Uber. O Uber cobra R$ 1,43 por quilômetro rodado, mais 0,35 por minuto de corrida. Então, portanto, nesse tipo de contrato, a remuneração acordada é relativa a essas 2 variáveis, essas 2 grandezas. Então, você pode montar uma fórmula de cálculo onde você vai incluir o tempo que a obra, por exemplo, vai ser construída, mais o material que vai ser gasto, para poder remunerar a pessoa. Então, esses são os tipos de contrato. Vamos agora passar para o gerenciamento das aquisições. Como gerenciar esses contratos todos? Então, o gerenciamento de aquisições inclui os processos necessários para comprar e adquirir produtos, serviços ou qualquer resultado externo à equipe do projeto. Aqui estão os processos necessários para desenvolver e administrar acordos, como contrato, pedido de compra, memorando de entendimento ou acordo de serviços internos. Quando você traz pessoas de fora para trabalhar dentro da equipe, mas são terceirizados. O pessoal autorizado a adquirir os bens e serviços necessários para o projeto podem ser membros da equipe, podem ser da gerência ou podem ser de um departamento de compras separado, totalmente separado do projeto. Vocês podem observar aqui que nós temos os 3 processos: planejar, conduzir e controlar, que estão nos grupos de planejamento, execução e controle. E planejar o gerenciamento de aquisições envolve uma quantidade muito grande de informação e dela é gerado o plano de gerenciamento de aquisições, mais uma série de atualizações. Planejar o gerenciamento de aquisições, então, é o processo de documentação das decisões de compra do projeto, especificando a abordagem e identificando vendedores em potencial, vendedores de produto ou serviço. O principal benefício desse processo é que determina se é necessário adquirir produtos e serviços externos ao projeto, e, neste caso, o que adquirir e também como e quando adquirir. Bens e serviços podem ser adquiridos de outras partes da organização executora ou de fontes externas. E aqui a gente tem o processo planejar o gerenciamento de aquisições. Todas as informações de entrada já foram discutidas. E aqui tem uma quantidade bem grande de informações, então, o termo de abertura de projeto, os documentos do projeto, o plano de gerenciamento de projeto e um monte de documentos de registros, matriz de rastreabilidade, lista de marcos, ou seja, o cronograma. Todos esses documentos vão ser utilizados para poder gerenciar as aquisições de produto ou serviço. Como ferramenta para poder fazer esse planejamento, a gente pode chamar um especialista e pode marcar reuniões. E, além disso, 3 técnicas são necessárias aqui para você poder adquirir o melhor produto ou serviço para o seu projeto. A primeira técnica, pesquisa de mercado. Depois, análise de fazer ou comprar, ou seja, é a dúvida, você vai fazer ou você vai comprar, né? E análise para a seleção das fontes, ou seja, uma licitação para saber quem vai ser quem vai te vender aquele produto ou serviço. Uma técnica de coleta de dados que pode ser usada neste processo inclui, entre outras, pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado inclui análise das capacidades específicas dos setores e vendedores específicos. Receita. As equipes de aquisições podem se basear em informações obtidas em conferências, críticas online e uma variedade de fontes para identificar as capacidades do mercado. A equipe também pode refinar objetivos
específicos de aquisições para se basear em tecnologias estabelecidas, enquanto equilibra os riscos associados com a gama de vendedores que podem fornecer os materiais ou serviços desejados. Então, a equipe ela pode participar da seleção, da pesquisa, para poder identificar vendedores, empresas que possam fornecer o que está sendo necessário, material, equipamento ou serviço necessário para que o projeto possa andar. Em seguida, análise de fazer ou comprar. As técnicas de análise de dados que podem ser usadas para esse processo incluem, mas não estão limitadas a análise de fazer ou comprar. A análise de fazer ou comprar é usada para determinar se os trabalhos ou entregas podem ser realizados melhor pela equipe do projeto ou se devem ser comprados de fontes externas. Receita. Os fatores considerados nas decisões de fazer ou comprar incluem a alocação de recurso atual da organização e suas habilidades e capacidades, a necessidade de expertise especializada, o desejo de não expandir obrigações de emprego permanentes e a necessidade de expertise dependente. Isso inclui a avaliação dos riscos envolvidos em cada decisão de fazer ou comprar. A análise de fazer ou comprar pode usar períodos de reembolso, retorno do investimento, taxa interna de retorno, fluxo de caixa descontado, valor presente líquido, análise de custo-benefício, outras técnicas para decidir sobre incluir algo como parte do projeto ou comprar externamente. Muito bem. E a última técnica é a seleção de fontes, ou seja, seleção de possíveis vendedores de produtos ou serviços para o projeto especificamente. É necessário revisar a priorização das demandas concorrentes para o projeto antes de decidir sobre o método de seleção. Como os métodos de seleção competitiva podem requerer que os vendedores invistam uma grande quantidade de tempo e recursos no início, é uma boa prática incluir um método de avaliação dos documentos de aquisição, para que os licitantes saibam como serão avaliados. Receita. Os métodos de seleção que costumam ser usados incluem menor custo. Pode ser apropriado para aquisições de natureza de padrão ou rotineira, em que existem práticas e padrões bem estabelecidos e para os quais um resultado bem definido é esperado, que pode ser executado com diferentes custos. Apenas qualificações. O método de seleção apenas com qualificações aplica-se quando o tempo e o custo da seleção completa não fariam sentido porque o valor é baixo. O comprador define uma lista resumida e seleciona pela melhor credibilidade, qualificações, experiência, expertise, áreas de especializações e referências. Pontuação baseada em qualidade proposta técnica. A empresa selecionada envia uma proposta com detalhes técnicos e de custos e depois negocia o contrato se a proposta técnica for aceitável. O vendedor que enviou a proposta técnica com classificação mais alta é selecionado se a proposta financeira puder ser negociada e aceita. Com base em qualidade e custos, permite que o custo seja incluído como um fator no processo de seleção. De forma geral, quando o risco ou a incerteza são maiores que para o projeto, a qualidade deve ser um elemento essencial quando comparado com o custo. Fonte única. O comprador solicita que um vendedor elabore propostas técnicas e financeiras que estão negociadas. Como não há concorrência, este método só é aceitável quando justificado e deve ser uma exceção. Orçamento fixo. Requer divulgar o orçamento para vendedores convidados no edital e selecionar a proposta técnica com classificação mais alta. Como os vendedores estão sujeitos a uma restrição de custos, adaptarão o escopo e a qualidade da oferta ao orçamento. Muito bem. Ou seja, existem diversas possibilidades de você fazer a licitação para escolher quem vai vender. Pode ser menor custo, pode ser mais qualidade, pode ser a proposta técnica, uma junção de qualidade e custos. Você pode selecionar apenas descobrir que apenas um fornecedor fornece aquilo que você precisa. Então, existem diversas maneiras de se fazer a seleção do vendedor, no caso. E aí, o resultado do processo de planejamento das aquisições vai gerar o plano de gerenciamento de aquisições, mais uma série de solicitações de mudança e atualizações.
mas gera também alguns documentos importantes, que são a estratégia da aquisição definida, os documentos que serão utilizados na licitação, a especificação do trabalho de como serão as aquisições e as decisões de fazer ou comprar. Então a gente vai dar uma olhada agora nos documentos. O primeiro deles é a estratégia de aquisição. João Vitor. Depois que a análise de fazer ou comprar estiver completa e for tomada a decisão de adquirir externamente ao projeto, uma estratégia da aquisição deve ser identificada. O objetivo da estratégia da aquisição é determinar o método de entrega do projeto, os tipos de acordos juridicamente vinculados e como a aquisição avançará pelas suas fases. Conteúdo do documento: métodos de entrega. Para serviços profissionais, comprador ou prestador de serviço sem subcontratação, comprador ou prestador de serviço com possibilidade de subcontratação, empreendimento conjunto entre comprador e prestador de serviço e o comprador ou prestador de serviço que atua como representante. Tipos de pagamentos contratuais. Os tipos de pagamentos contratuais são separados dos métodos de entrega de projetos e são coordenados com os sistemas financeiros internos da organização compradora. Incluem, mas não estão limitados aos tipos de contrato mais variações: importação global, preço fixo garantido, custo mais remuneração concedida, custo mais remuneração de incentivo, tempo em materiais, metas de custo e outros. Os contratos de preço fixo são adequados quando o tipo de trabalho é previsível e os requisitos estão bem definidos e provavelmente não mudarão. Os contratos de custo mais remuneração são adequados quando o trabalho está evoluindo, provavelmente mudará ou não está bem definido. Incentivos e prêmios podem ser usados para alinhar os objetivos de comprador e vendedor. Fases das aquisições. A estratégia da aquisição também pode incluir informações sobre as fases de aquisição. As informações podem incluir sequenciamento ou distribuição em fases da aquisição, uma descrição de cada fase e os objetivos específicos de cada fase. Indicadores e marcos de desempenho de aquisições a serem usados no monitoramento, critérios para passar de uma fase a outra, planos de monitoramento e avaliação para monitorar o progresso e processo de transferência de conhecimento para uso em fases posteriores. Ou seja, tudo nesse documento de estratégia de aquisição tem que estar definido, porque isso vai para o contrato. As informações, por exemplo, você vai receber um pacote de software que você vai utilizar no seu projeto. Uma biblioteca de algumas ferramentas que serão utilizadas no software que você está produzindo. Você tem que ter um treinamento, tem que haver uma transferência de conhecimento de como utilizar esse pacote de software que você vai utilizar no seu software. Isso tudo tem que estar no contrato. Se não tiver previsto, pode dar problema no meio da aquisição. Outro documento importante são os documentos da licitação, ou seja, como é que você fez para selecionar aquele vendedor específico. Pode ler para mim. Os documentos de licitações são usados para facilitar propostas dos vendedores em potencial. Termos como licitação, oferta ou cotação são usados geralmente quando a decisão de escolha do vendedor for baseada no preço, como na compra de itens comerciais ou padronizados, enquanto o termo de proposta é usado quando outras considerações, como capacidade ou abordagem técnica, são os mais importantes. A terminologia específica de aquisições usada pode variar de acordo com o setor e local da aquisição. Conteúdo do documento. Dependendo dos produtos ou serviços necessários, os documentos da licitação podem incluir 3 tipos de solicitação. Solicitação de informações. Uma CDI é usada quando mais informações sobre os produtos e serviços serem adquiridos é necessária dos vendedores. Em geral, será seguida por uma STC ou SDP. Solicitação de cotação. Uma SDC costuma ser usada quando mais informações são necessárias sobre como os fornecedores cumpririam os requisitos e ou quanto custará. Solicitação de proposta. Uma SDP é usada quando há um problema no projeto e a solução não é fácil de identificar. É mais formal dos documentos. É o mais formal dos documentos de solicitação e tem normas de aquisição rigorosas para o conteúdo, prazo
e respostas de vendedores. O comprador prepara os documentos de aquisição para facilitar uma resposta exata e completa de cada vendedor em potencial e para facilitar a avaliação das respostas. Esses documentos incluem uma descrição do tipo de resposta desejado, a ET relevante para a aquisição e cláusulas contratuais requeridas. A complexidade e o nível de detalhe dos documentos de aquisições devem ser consistentes com o valor e o risco associados com a aquisição planejada. Os documentos de aquisições devem ter detalhadamente para assegurar respostas consistentes e adequadas, mas flexíveis o bastante para permitir considerações de sugestões do vendedor quanto a melhores formas de atender aos mesmos requisitos. Então a gente tem aqui documentos que são utilizados durante a licitação, ou seja, durante a escolha de quem é o vendedor. Aqui tem um ET aqui que significa especificação do trabalho, tá? Ou seja, o trabalho que vai ser feito por essa empresa que está sendo contratada. Outro documento, a especificação do trabalho das aquisições, também faz parte desse rol de documentos que saem do planejamento das aquisições. As especificações do trabalho de cada aquisição é desenvolvida a partir da linha de base do escopo do projeto e define apenas a parte do escopo do projeto que deve ser incluída no contrato correspondente. A ET descreve o item de aquisição em detalhes suficientes para permitir que os vendedores em potencial determinem se são capazes de prover os produtos, serviços ou resultados. Os detalhes podem variar de acordo com a natureza do item, as necessidades do comprador ou o tipo de contrato esperado. Conteúdo do documento. As informações incluídas em um ET podem incluir especificações, quantidade desejada, níveis de qualidade, dados de desempenho, período de desempenho, local de trabalho e outros requisitos. A ET das aquisições deve ser escrita de modo claro, completo e conciso. Ela inclui uma descrição de quaisquer de serviços adicionais necessários, como relatórios de desempenho ou apoio operacional pós-projeto para o item adquirido. A ET pode ser revisada conforme necessário durante o processo da aquisição, até ser incorporada a um contrato assinado. A expressão termos de referência às vezes é usada ao contratar serviços. Semelhante à ET, a TR, em geral, inclui estes elementos. As tarefas que o contratado deverá realizar e os requisitos de coordenação especificados. Os padrões que o contratado cumprirá e que são aplicáveis ao projeto. A data em que precisa ser enviada para aprovação. Lista detalhada de todos os dados e serviços que serão fornecidos ao contratado pelo comprador para uso ao executar o contrato, se aplicável, e definição do cronograma para envio inicial e o prazo para revisão e aprovação requerido. E finalmente o último documento que vai sair, que é o documento decisão de fazer ou comprar. Você pode ler? A análise de fazer ou comprar resulta em uma decisão sobre se um trabalho específico pode ser melhor executado pela equipe do projeto ou se deve ser comprado de fontes externas. Muito bem. Então voltamos aqui para o primeiro processo, onde esses documentos todos são emitidos durante o planejamento. Em seguida, a gente tem conduzir as aquisições, que pode-se ver aqui que também tem uma infinidade de fluxos a ser executado. Conduzir as aquisições, o processo de obtenção de respostas dos vendedores, seleção de um vendedor e adjudicação de um contrato. A adjudicação é a assinatura, tá? O principal benefício desse processo é que seleciona um vendedor qualificado e implementa um acordo legal para entrega. Os resultados finais do processo são os acordos estabelecidos, incluindo contratos formais. A gente tem aqui, então, o processo de conduzir as aquisições com plano de gerenciamento de escopo, requisitos, comunicações, riscos, aquisições, configuração, mais um monte de documentos do projeto, incluindo um documento que a gente não viu ainda, que são as propostas dos vendedores. Vamos dar uma olhada, então, nesse documento, propostas dos vendedores. Pode ler para mim. As propostas dos vendedores preparadas em resposta a um pacote de documentos da aquisição formam um conjunto de informações básicas que será usado
um grupo de avaliação para selecionar um ou mais licitantes melhores qualificados. Se o vendedor vai enviar uma proposta de preços, uma boa prática é requerer que seja separada da proposta técnica. O órgão de avaliação avalia cada proposta enviada de acordo com os critérios para a seleção de fontes e selecionar o vendedor que melhor pode atender os requisitos da organização compradora. Muito bem. Com as propostas em mãos, a gente consegue conduzir a aquisição. E para conduzir a aquisição, nós temos opinião especializada, negociação, que você vai fazer negociação direto com os fornecedores candidatos, além de 3 técnicas que a gente ainda não viu: publicidade, reuniões com licitantes e avaliação das propostas. É uma licitação, né? É uma definição de quem vai te fornecer o produto ou serviço que você precisa. Vamos dar uma olhada nessas 3 técnicas, começando pela publicidade, João. Publicidade é uma comunicação com usuários atuais ou potenciais de um produto, serviço ou resultado. As listas existentes de vendedores em potencial muitas vezes podem ser ampliadas com a colocação de anúncios em publicações de grande circulação, como em jornais selecionados ou em publicações comerciais especializadas. A maioria das jurisdições do governo requerem divulgação pública ou publicação online de contratos em aberto do governo. As reuniões com licitantes, também denominadas reuniões com contratados, com vendedores e conferência pré-licitação, são reuniões entre o comprador e os vendedores em potencial antes do envio de propostas. São usadas para assegurar que todos os licitantes potenciais tenham um entendimento claro e comum da aquisição, e que nenhum licitante receba um tratamento preferencial. E ainda a avaliação das propostas. Uma técnica de análise de dados que pode ser usada neste processo inclui, entre outros, a avaliação de proposta. As propostas são avaliadas para garantir que completem e respondam integralmente a todos os documentos de licitação, especificação do trabalho das aquisições, critérios para a seleção de fontes e quaisquer outros documentos incluídos no pacote da licitação. Muito bem. E aí, para conduzir as aquisições, então a gente tem que dar publicidade do que a gente está querendo adquirir, fazer reunião com licitantes e avaliar as propostas, além de muita negociação e, se possível, utilizar algum especialista em licitações, no caso. As saídas disso aqui é uma infinidade absurda de atualizações em um monte de documentos do projeto. Provavelmente vai ter solicitações de mudança, vão se definir acordos com os fornecedores e um documento que mostra quem foram os vendedores selecionados. Vamos dar uma olhada na descrição desse documento, vendedores selecionados. Vai lá, João. Os vendedores selecionados são aqueles que foram considerados em um intervalo competitivo com base no resultado da proposta ou avaliação de licitação. A aprovação final de requisições complexas, de alto valor e alto risco, em geral exigem a aprovação do gerenciamento sênior, da organização antes da adjudicação. Muito bem. Terminamos então o processo de conduzir as licitações. O próximo processo é o do controle, para você controlar essas aquisições durante o processo do projeto em andamento. Controlar as aquisições, então, é um processo de gerenciar relacionamentos de aquisições, monitorar o desempenho do contrato, fazer mudanças e correções conforme apropriado e encerrar os contratos. O principal benefício desse processo é que garante que o desempenho, tanto do vendedor como do comprador, cumpre os requisitos do projeto de acordo com os termos do acordo legal. Temos aqui, então, no processo de controlar as aquisições, uma infinidade muito grande de documentos que são necessários para que isso aconteça. Como ferramentas e técnicas, a opinião especializada, ou seja, um especialista sempre ajuda, fazer análise de dados, fazer inspeções e auditorias e administrar as reivindicações. Vamos entender o que é essa técnica de administrar as reivindicações. João, lê para mim.
As mudanças contestadas e as mudanças construtivas em potencial são as modificações solicitadas em que o comprador e o vendedor não conseguem chegar a um acordo sobre a remuneração ou não concordam que uma mudança tenha ocorrido. Essas mudanças contestadas são denominadas reivindicações. Receita. Quando não podem ser solucionadas, tornam-se disputas e, por fim, apelações. As reivindicações são documentadas, processadas, monitoradas e gerenciadas durante todo o ciclo de vida do contrato, geralmente de acordo com os termos do contrato. Se as partes não resolverem uma reivindicação, ela terá que ser tratada em conformidade com métodos alternativos de resolução de disputas, de acordo com procedimentos estabelecidos no contrato. A resolução de todas as reivindicações e disputas por meio de negociação é um método preferencial. Claro, né? Você sempre precisa tentar resolver essas disputas através da negociação. Tem que ser um método preferencial até para não se judicializar esses combates entre os fornecedores e a empresa que está contratando, né? Bom, então essas são as técnicas de controlar aquisições. Para finalizar, vocês podem ver que tem uma infinidade de atualizações de saída aqui, mas tem um documento importante aqui, que é o documento que encerra as aquisições. É um documento específico para fazer o encerramento das aquisições. Vamos dar uma olhada nele aqui. Encerrar as aquisições. Encerrar as aquisições. O comprador, normalmente por meio de administrador de aquisições autorizado, envia ao vendedor um aviso formal por escrito de que o contrato foi concluído. Os requisitos de encerramento formal das aquisições em geral são definidos nos termos e condições do contrato e são incluídos no plano de gerenciamento das aquisições. Conteúdo do documento. De forma geral, todas as entregas devem ter sido fornecidas no prazo e cumprir requisitos de qualidade e técnicos. Não deve haver reivindicações ou faturas em aberto e todos os pagamentos finais devem ter sido realizados. A equipe de gerenciamento do projeto deve ter aprovado todas as entregas antes do encerramento. E aí você encerra aquele contrato com aquele fornecedor, ou seja, termina o controle das aquisições. Então, a gente está falando aqui, então, do gerenciamento de aquisições, onde a gente tem só 3 processos: planejar, conduzir e controlar. É só isso, tá certo? Aproveitando que eu estou com a tela selecionada aqui já compartilhada, eu vou trazer para cá o trabalho de hoje, que também não é um trabalho muito complicado. Hoje nós temos mais um questionário, o questionário de qualidade de recursos humanos, que foram as duas últimas áreas que a gente viu, né, nas 2 últimas semanas. Na semana que vem a gente vai ver partes interessadas, que é a última área. Depois a gente tem uma aula onde a gente faz um resumo final de todo o PMBOK, e aí a gente já entra em dezembro com a avaliação final, com os trabalhos finais. Fora isso, se vocês vão lá responder o questionário, se ainda não responderam, se precisar de ver alguma coisa comigo, vou estar aqui até as 10 da noite, com o Google Meet aberto. Tá bom? Tá certo. Fora isso, até semana que vem. Boa noite. A minha única dúvida mesmo é em relação a essas atividades que eu perdi, tipo, as falas que teve. Participações? As participações. Eu consigo acompanhar ainda? Claro que sim. Quanto mais você vir e mais ajudar a fazer essa leitura acompanhada aqui, onde eu vou explicando as coisas, isso vai valendo ponto de participação. E esses pontos de participação, eles são pontos adicionais no trabalho final. E funciona da seguinte maneira: quem tiver mais participação vai ter 100% dos pontos do trabalho final. No momento é o João Vitor. O João Vitor tem os 16 pontos do trabalho final. Isso quer dizer que ele não vai precisar fazer trabalho final. Entendeu? Eu tô com quantos, mano? Você tem mais ou menos uns 70% de participação. Ah, tá. Isso vai te render, sei lá, uns 12 pontos no trabalho final, adicionais ao valor do trabalho final. Certo. Tá bom? Ou seja, quem não participou vai ter que fazer trabalho final. Essa é a ideia.
Ah, tem... Não, porque essa semana, as outras semanas, como eu tava fazendo. Ajudando a empresa, eu tava fazendo 12 horas. Aí não dava pra logar na aula. Não, mas não se preocupe, são só pontos adicionais esses de participação, tá? O importante é você ir fazendo os trabalhos todos. Eu tenho que fazer Atividade. esse dos testes aqui do Oi? questionário. Tem que fazer o questionário, não fiz ainda. Isso, então vai lá, vai lá.